Com isso, a gente conclui uma primeira parte sobre roteamento. Então nós falamos sobre roteamento. Tudo isso que a gente falou até agora, pessoal, é para fazer o que a gente chama de roteamento unicast. Certo? Porém, essa não é a única forma de roteamento na internet. Porque, na verdade, existem outras formas de comunicação, tá? Unicast, pessoal, é essa comunicação direta de um nó com o outro. Como a gente viu, esse roteamento, ele serve para que a gente faça esse tipo de comunicação. Né? Porque num pacote IP, eu vou ter o IP do destino, né, e da origem. Então, sai de uma origem para um destino. Porém, na internet, a gente tem outras formas de comunicação, como a comunicação broadcast e a comunicação multicast, certo? No caso do broadcast, o que a gente tem? A gente tem construção de rotas para comunicação de um nó origem para muitos, ou desculpa, para todos em uma rede. E no multicast a gente tem a comunicação de um para muitos. Então, unicast, um para um, roteamento broadcast, um para todos, e multicast, um para muitos. Tá? Em redes locais, é muito comum a gente ter broadcast. Certo? Nas redes locais, a gente usa broadcast o tempo inteiro. Tá? Vocês devem lembrar, por exemplo, de quando eu falei do DHCP, que é aquele protocolo que serve para entregar um endereço IP para uma máquina. Quando essa máquina entra na rede, ela faz uma comunicação broadcast, certo? Ela manda para todo mundo na rede. Todas as máquinas ouvem aquele pedido de IP. Né? Então, é um exemplo de protocolo, ou melhor, de comunicação broadcast. Para que o broadcast funcione, é importante, e o multicast, é importante que eu tenha formas de roteamento para esses caras. Né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre estas abordagens. Tá? No caso, o broadcast ele envolve a duplicação da mensagem. Pode fazer várias comunicações unicast, né? Então, quer dizer, a forma mais simples de se fazer comunicação broadcast é você simplesmente duplicar na origem. Se eu tenho que mandar de R1 uma mensagem para R2, R3 e R4, o que eu faço? Eu crio 3 mensagens, uma para R3, outra para R2 e outra para R4. Essa seria a forma mais simples de fazer broadcast. É a forma mais ineficiente, certo? Por quê? Porque eu vou ocupar meus enlaces com mais tráfego. A forma mais eficiente é eu duplicar somente quando for necessário, certo? Como aqui no caso de R2, tá? Eu só tenho a duplicata em R2. Então, o uso dos recursos da rede é melhor quando as duplicatas são feitas na rede, não na origem. Muito bem. A gente tem inúmeras formas, tá, de fazer roteamento broadcast. Certo? A forma mais básica, eu acho que vocês conseguem me dizer, tá? Qual seria a forma mais básica de eu fazer essa comunicação broadcast? Certo? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? R1 manda para R2, que manda para R3, que manda para R4. Boa pergunta. Nichene fez a pergunta ali. Como é que se decide até onde deve se duplicar? Perfeito. Essa é a grande questão. Né? Claro, se duplicar na rede é melhor, como é que eu sei que tem que parar? Se a gente não parar, a gente vai estar usando o que a gente chama de inundação não controlada. Certo? Ou seja, flooding. Vejam só o que acontece com o flooding. Se nossa rede fosse uma árvore, a gente não teria problema em fazer inundação não controlada. Ou seja, bastaria um algoritmo muito simples para se fazer isso. Eu faria o seguinte: quando eu receber um pacote,
eu vou encaminhar por todas as interfaces, exceto aquela por onde ele veio. Que fosse uma árvore, por exemplo, se a gente cortar o enlace entre R3 e R4, isso aqui se torna uma árvore, certo? Então, em uma árvore, flooding funciona bem, certo? O flooding não, a inundação não controlada. Porém, uma rede de roteadores, ela não é obrigada a ser uma árvore, certo? Então, eu preciso de mecanismos de controle. Né? O fenômeno que ocorre quando eu faço inundação não controlada numa rede com ciclos é o fenômeno da tempestade de broadcast, ou seja, os roteadores vão continuar encaminhando indefinidamente, certo? Então, como é que eu faço? E aí, agora, alguém pode tentar responder com uma ideia a pergunta da Nishene? Como é que eu decido até onde eu devo duplicar? Alguém tem alguma ideia? Note que, Danilo, nesse caso, o nosso pacote ele vai estar com um endereço especial, tá certo? A tua pergunta é boa para a gente sanar isso aqui, tá? Então, por exemplo, se a nossa rede fosse 192.168.0/24, certo? A gente vai usar um endereço especial, que é aquele endereço de broadcast, tá? Então, nesse caso, seria 192.168.0.255, tá? Então, a gente usaria esse endereço especial para mandar a mensagem. Então, o IP de destino seria esse. No caso, o IP de origem, eu posso até usar, mas só o IP de origem, ele não me dá essa informação, né? Como é que eu vou, só usando o IP de origem, saber que eu não tenho que continuar duplicando aquilo, né? Porque basicamente seria isso. Na verdade, eu tenho que pegar mais informação, tá? Eu preciso do IP de origem, preciso do IP de destino, preciso dar um vetor de por onde já passou. É possível, certo? Seria possível, embora isso aumente o tamanho da mensagem, né? Cada vez que eu vou guardando mais coisas, eu preciso aumentar o tamanho da mensagem. É uma boa estratégia, mas acaba não sendo utilizada. Uma forma bem simples de você evitar, de você controlar a inundação, pelo menos um pouco, é você ter uma espécie de tabela para saber que pacotes já passaram por ali, certo? Então, só que isso requer memória, certo? Por outro lado, isso faz um uso intenso de memória. Aqui, bom, só a gente discutindo aqui, a gente já chegou a algumas formas, né? Vamos dar uma olhada, tá? Em algumas dessas formas. Uma é o controle por número de sequência, que é basicamente a ideia, uma ideia, vamos dizer assim, evoluída aí, um pouquinho mais de informação do que o Danilo trouxe, certo? Ou seja, eu vou ter os endereços de origem e destino, tá? E o número de sequência. Então, quando o pacote passa por mim, eu verifico se já está na tabela. Tá? Se não está, eu jogo fora. Então, isso faz com que, em algum momento, a inundação termine. Uma outra técnica é o que a gente chama de repasse pelo caminho inverso, onde o roteador vai transmitir o pacote caso o receba pelo enlace que está no caminho mais curto até a origem. Então aqui está, essa ideia é basicamente o seguinte: se eu souber qual é o caminho mais curto até essa origem, e aí eu preciso do IP de origem, certo? Como observou o Danilo, eu vou pegar o IP de origem e vou dizer: esse pacote ele veio pelo enlace que me leva ao menor caminho em relação à origem? Sim. Ok, então eu tenho que passar para frente. Se por outro lado eu receber esse pacote de um outro vizinho, como esse caso aqui, né? Então vejam, F, tá? Peguem um nó F. Ele recebeu um pacote que veio lá
de C, tá? Mas que a origem era A. Bom, se ele recebeu por esse caminho, por esse enlace, então, o enlace CF, então ele deveria encaminhar a mensagem para frente. Porém, se ele receber esse pacote de E, ele não vai encaminhar para frente, porque esse enlace não leva ao menor caminho, certo? Desculpa, esse enlace não pertence ao menor caminho em relação a A. E aí eu lhes pergunto, qual é o problema dessa abordagem? Desculpem. Bom, oh, é verdade, Thiago. É essa que está no slide. Exatamente. Essa é a desvantagem, é que eu preciso saber o menor caminho. Então, a ideia é, como é que eu vou saber que é o menor caminho? Pensem lá no SPF, tá certo? Vamos resgatar o SPF. Eu preciso de, antes de fazer, computar o menor caminho com o SPF, eu preciso eu preciso enviar mensagens em broadcast. Só que essa técnica aqui, ela exige que eu saiba o menor caminho. Então, significa que para o SPF eu não posso usar essa abordagem. Certo? Para o SPF não dá para usar essa técnica. Muito bem. Ainda assim, uma outra desvantagem é essa que também está no slide. Eu coloquei todas as desvantagens no slide, tá? A gente não evita a transmissão de pacote redundante, ou seja, F continua enviando um pacote para E para F, tá? A única coisa que acontece é que a gente não reencaminha esse pacote, mas a gente tem esse envio aí. A gente reduz bastante o tráfego, mas ainda tem um pouquinho. Uma técnica que é utilizada em redes locais, tá? Em redes Ethernet e outras redes, é desculpem, é a técnica da spanning tree, tá certo? O que é uma spanning tree? A definição dela é o seguinte: peguem um grafo qualquer, tá certo? E criem nele uma árvore, tá certo? Que contenha todos os nós desse grafo. Pronto, você acabou de criar uma spanning tree. Certo? Acabamos de criar uma spanning tree. Que é uma árvore de menores caminhos. Muito bem. Desculpem, pessoal. Desculpem. Eu estava olhando aqui porque alguém mandou uma mensagem, mas não era nenhuma pergunta. E eu acabei falando uma coisa. Bom, não é, na verdade, a spanning tree ela não precisa ser menor caminho, tá? Quando tem menores caminhos, a gente chama de minimum spanning tree, tá certo? Quando a gente tem menos os caminhos menores dentro da spanning tree, mas não é obrigado, tá? Então a spanning tree ela é só uma árvore que contém todos os nós do grafo, ou seja, ela é um subgrafo. Então significa o seguinte: se eu conseguir montar uma spanning tree em cima, né, pego um gráfico qualquer e monto uma spanning tree, qual é a vantagem? É que eu posso usar a inundação não controlada. Porque a gente já sabe que inundação não controlada numa árvore funciona bem. Então, usando essa técnica, a gente conseguiria resolver o problema de broadcast. O problema é, como é que eu construo uma spanning tree? Né? Como é que eu construo essa árvore? Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar, certo? Dado que a spanning tree foi criada, os pacotes são encaminhados na árvore. E isso funciona bem, certo? Porque eu só vou usar os enlaces que pertencem à árvore. Tá? E aí não importa qual é o nó que origina. Vejam, por exemplo, aqui é uma árvore, tá? São esses enlaces cinzas, tá? E aí seria um pacote enviado a partir de A para alcançar todo mundo, funciona. E se fosse no caso a partir de D, também funciona, tá certo? Essa técnica funciona
qualquer que seja a origem do pacote, tá certo? O importante é que seja uma árvore, não pode ter ciclo, tá? Note que essa árvore ela é lógica, tá? Também é isso é importante dizer, essa árvore é lógica. Eu desconsidero alguns enlaces da rede, tá? Ela não é física, ou seja, eu não vou derrubar os enlaces. Existem vários algoritmos, tá, para calcular spanning tree. Existem algoritmos, inclusive, centralizados para spanning tree, para encontrar mínimo spanning tree. Você pode procurar por algoritmos de Kruskal, por exemplo. Tá? Mas aqui a gente não pode usar um algoritmo centralizado. A gente tem que usar um algoritmo distribuído para fazer isso. Tá? Um algoritmo é o algoritmo do nó central, onde você define previamente o nó central e os roteadores começam a inundar a rede, tá, para encontrar esse nó central. Tá? Então, quando a mensagem chega a um roteador que já pertence à árvore, o roteador novo que mandou a mensagem para este é ligado à árvore. Certo? E aí vão sendo criados os ramos dessa árvore. Tá? Essa é uma das formas de fazer, mas é uma forma que não é tão utilizada. Uma forma mais interessante, tá certo? Que é usada, por exemplo, nos switches Ethernet, é o protocolo Spanning Tree, tá certo? Vamos ver como é que opera esse cara, tá? O que ocorre aí é uma eleição distribuída, tá? Ocorre uma eleição que é feita em vários rounds, tá? Em vários turnos, até que a rede chegue a um consenso. Então, vamos ver como é que funciona, tá? Eu tenho aí essa rede clássica aí da gente, que são 7 nós, tá certo? E esse quadrinho verde na cabeça deles significa a opinião da eleição deles, certo? O voto deles na eleição. Então, o voto inicial deles é que eles votam neles mesmos. Eles votam em si mesmos como voto inicial, tá? O critério de escolha dessa eleição vai ser basicamente o identificador do nó. Quanto menor o identificador, mais apto é o nó para ser escolhido na eleição. Certo? Então, vejam só. Nesse caso, a gente vai assumir que o A, certo? Que as letras estão ordenadas da seguinte forma: A vale 1, B vale 2, C vale 3, e assim sucessivamente até G que vale 7. Certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer? O nó A vai enviar para o nó C a sua opinião sobre a eleição. Ou seja, ele vai dizer: você deveria votar no A, porque A é o melhor. E B vai fazer a mesma coisa. Vejam que essas mensagens não são trocadas com seus vizinhos. C envia para A, C envia para E e C envia para F. F envia apenas para C e E. Tá? Que informação que eles enviam? Eles enviam exatamente a informação que eles têm marcada no quadrinho verde. Certo? Ou seja, eles decidem que eles são, por enquanto, o melhor candidato. Tá? Porém, quando eles recebem a informação vinda do outro nó, eles vão decidir se o outro é melhor ou não. Com base em quê? Com base no número dele. Como eu falei, A vale 1. Então, C chega à conclusão que A é um melhor candidato. E B chega à conclusão que A é um melhor candidato. No caso de D, como ele não recebeu nenhuma informação de A, mas recebeu informação de B, E e G, ele chega à conclusão que B é o melhor, porque B é o menor de seus vizinhos. Chega à conclusão que D é o melhor. E assim E e F analogamente. Numa segunda interação, o que vai acontecer? Agora, vai entender. Veja que C, nesse caso, e B não mudam de opinião, tá? E A também.
F, E, D e G vão mudar de opinião. F vai achar que é A, vai eleger A. E vai eleger A também. E D também vai eleger A, tá? G vai eleger B, tá? Por que B? Porque era, se a gente lembrar, voltando aqui, D acreditava que B de bola era o candidato ideal, certo? Então G também vai acreditar nisso. Tá? Na rodada final, todos continuam com a sua mesma opinião e G também acredita que A é a raiz. Então eles fizeram tudo isso para escolher uma raiz. Enquanto eles faziam essa eleição, notem, vamos voltar aqui para o início, quando C aprende que A é a raiz, C marca esse enlace como sendo o enlace que leva à raiz, tá? Por que ele marca esse enlace? Porque foi por este enlace que ele ficou sabendo que A era a raiz. B é a mesma coisa. B marca este enlace, tá? Como sendo, B marca este enlace como sendo o enlace que leva à raiz. D também marca este enlace como sendo o enlace que leva à raiz, porque para D de dado, B é a raiz nesse momento, tá? Nesse momento da execução do algoritmo. E acredita que é C e F acredita que é C. Tá? E depois, quando eles trocam uma nova informação, F acredita que é A, porém, veja, ele vai marcar este enlace como sendo da raiz, o enlace que leva à raiz, por quê? Porque é o enlace por onde ele recebeu a informação de que A era a raiz. Tá? E assim funciona para todos. E desta maneira a gente consegue montar, certo? Então percebam este enlace, este outro, este e este, tá? Notem aqui que apenas por acaso o nó A, ele está numa posição que ele parece ser bem uma raiz, tá? Ficou bem uma árvore bem bonitinha. Mas ele não precisaria estar aqui. A poderia estar aqui no lugar de G, por exemplo. E o algoritmo funcionaria também, tá? Ele poderia estar no lugar de D, de E, ele poderia estar em qualquer lugar. O arranjo dessa rede poderia ser outro qualquer. Se vocês quiserem, vocês podem tentar depois executar esse algoritmo com outras redes, tá? E vocês vão perceber que ele funciona. Tá? Então é um algoritmo distribuído, bem interessante, bem legal, e que é usado nas redes hoje em dia. Tá? Não, acredito que todos entenderam, porque senão teriam mandado aqui alguma mensagem, certo? Se não entenderam alguma parte do algoritmo, basta dizer o que foi. Tá? Bom, então na prática a gente usa broadcast em uma série de cenários, certo? Na camada de aplicação, a gente usa broadcast para, por exemplo, algumas redes P2P usavam broadcast, certo? A rede Nutella, que era a rede do iDonkey, né? Acho que então é uma rede de P2P, hoje não é mais tão famosa, certo? Mas usava um esquema de broadcast, ou seja, para você fazer uma consulta na rede, ela fazia uma inundação. Você saía consultando todos os pares, de modo a localizar a informação que você queria. Por exemplo, um vídeo, uma música, alguma coisa assim, um arquivo. Então você fazia uma busca dessa maneira. E a inundação era controlada por número de sequência, certo? Então aquela primeira forma que a gente viu. Geralmente você não usa só o número de sequência, mas você associa ao número de sequência também um campo de TTL, tá? Que é para limitar o alcance. Né? Note que no caso da rede P2P, havia aí uma discussão na época que era o trade-off entre o
tamanho do TTL, ou seja, quantos saltos eu posso dar na rede, e isso tem um impacto no flooding, né, na inundação que eu vou causar na rede, mas por outro lado, quanto maior o TTL, mais longe eu chego na rede, e aí mais chance de alcançar e achar o conteúdo que eu quero, né? Então, tem esse trade-off. No caso da camada de rede, o SPF também usa inundação controlada por número de sequência, tá? E tem um campo lá de idade, que é semelhante a essa ideia de TTL, porém é o contrário, eu não decremento a cada salto, eu incremento a cada salto para mostrar que aquela mensagem está ficando mais velha, tá? Isso serve para quando a mensagem está muito velha, eu saber que se eu recebo duas mensagens, eu consigo determinar qual é a mais nova por esse campo. Enlace, a gente já falou, os switches Ethernet implementam o protocolo Spanning Tree, certo? Bom, no multicast, o problema, um primeiro problema que a gente tem é como identificar os destinatários, tá? A solução 1 é uma solução muito parecida com o que François falou ainda agora, que seria eu adicionar os endereços dos destinatários, tá, no pacote. Claro que ele falou para outro contexto, mas a ideia é muito semelhante. No pacote eu adiciono todos os destinatários. Bom, mas isso não tem uma boa escalabilidade, o pacote cresce e isso não é interessante. Então, o que a gente fala e também eu preciso conhecer os endereços dos receptores. Então, a solução mais comum é o uso de endereços indiretos, certo? No caso da internet, a gente usa os endereços IP multicast. Certo? Então, uma série de endereços que são utilizados apenas para multicast. Para a criação do que a gente chama de grupos multicast. Certo? Não sei, eu acho que Vitor antes tinha uma prática que ele mostrava o multicast. Mas eu não sei se ele ainda usa. Tá? Os endereços IP multicast, eles vão de 224.000 até 39.255.255.255, tá? Então, são os endereços que a gente chama de classe D. Muito bem. Basicamente, o que você faz é todos os nós que querem participar de um grupo, tá? Eles usam um protocolo especial que se chama IGMP, que é um protocolo para criar estes grupos, e também para se conectar a estes grupos, tá? Vejam que, de certa forma, agora, nesse momento, a gente está fazendo um multicast, certo? Porém, é um multicast no nível de aplicação, tá? A gente está fazendo multicast a nível de aplicação agora, porque eu estou falando, isso deve estar indo para algum servidor do Google e está distribuindo para vocês. Na camada de aplicação. Tá? Vejam que ela está indo para um subgrupo das pessoas que estão na internet. Bom, quando a gente fala em multicast de aplicação, geralmente é como esse cenário. Isso vai para um servidor em algum ponto e desse servidor é distribuído para os outros. Quando a gente está falando na rede, tá? Multicast a nível de rede, são os roteadores que têm que fazer esse multicast, certo? Então eles têm que trocar informação de roteamento entre si para diminuir a quantidade de mensagem na rede, né? E saber os caminhos para aquele grupo multicast. Bom, existem duas formas. Uma é uma árvore baseada na fonte, onde a gente monta uma árvore de menores caminhos e se usa o algoritmo do repasse pelo caminho reverso, que é o mesmo caminho que a gente viu lá no broadcast. O mesmo algoritmo que a gente viu lá no broadcast. Uma outra forma é um esquema de árvore compartilhada, tá? Que usa a Minimum Spanning Tree. Certo? Ou seja, ele faz uma árvore usando um algoritmo de Spanning Tree, usando aquela abordagem de nó central. Hoje, o multicast de rede, tá? Como diz aí o slide, ele não é usado em larga escala na internet. Ou seja, multicast a nível de rede, tá?
A gente tem, como a gente está vendo agora, multicast, que é uma forma de multicast, mas a nível de aplicação. Videoconferência, telefonia IP, esse tipo de coisa, então faz um tipo de multicast, tá? Mas quando a gente fala de nível IP multicast ou multicast IP, a gente sabe que ele não é usado em larga escala, embora existam protocolos, como eu falei, IGMP, que é para controlar o uso de multicast, e os protocolos de roteamento trabalham com multicast, tá? Mas ele não é tão usado. Por que ele não é tão usado? Porque ele exige uma forte sintonia entre os ISPs, ou seja, para funcionar, todos os ISPs teriam que ser configurados para usar o multicast, e isso é bem caro e bem complicado de montar, né? A gente tem multicast, por exemplo, em ambientes acadêmicos. No caso da Internet 2, a própria RNP ela oferece um serviço de multicast, certo? A RNP, que fornece serviço para a universidade, por exemplo, ela tem um serviço de multicast lá, que se a universidade quisesse usar, ela poderia, por exemplo, fazer comunicação multicast entre as universidades. Tá? Isso é utilizado. Em ambientes comerciais, né, eu acho que talvez o que eu mais o que eu conheço que funciona já não é bem um teste, ele já avançou. Uma iniciativa da BBC, tá certo? Que dentro da Inglaterra você consegue ter acesso à BBC, aos vídeos e tudo mais, por meio de multicast, certo? Inclusive, várias pessoas acessam, usam até proxies para poder acessar a BBC pela internet. Ou seja, é um serviço de TV por IP, mas usando multicast, certo? Qual é a vantagem no serviço de TV IP usando multicast? Que é um serviço que usa pouco da rede, que consegue usar bem a rede, né? Melhor, usar pouco não, talvez usa melhor a rede, tá? Então, veja que para que isso funcionasse, ela teve que ter um contato com vários ISPs dentro da Inglaterra para que isso funcionasse bem. Como eu já falei, multicast, por outro lado, é usado na camada de aplicação, né? Software de streaming, de vídeo P2P, peercasting, tweetcam, esse tipo de coisa. Então, você tem um multicast, mas no nível de aplicação. Notem que, do ponto de vista de rede, essas técnicas tendem a ter um maior consumo de banda, principalmente dos ISPs. Por exemplo, não sei se aqui, nesse momento, vocês que estão me assistindo, tenho certeza que vários de vocês são clientes da mesma operadora, qualquer que seja. Vocês são clientes da mesma operadora. Então, nesse momento, o que está acontecendo é que o meu áudio que está indo para vocês é o mesmo áudio, o mesmo vídeo que está sendo transmitido, tá? Mas eles são 2 pacotes diferentes. Por quê? Dando multicast a nível de aplicação, certo? No caso da aplicação, é um servidor que os pacotes, basicamente, ele duplica os pacotes, trocando o endereço de destino. Como a gente já falou mais lá na frente, essa não é a forma mais, diria, eficiente